Varimis, no apis loho poen, net fakayayo teliqui almoterin rauet sorolanam. Então, pessoal, o vídeo de hoje está sendo um pouco diferente do de costume, né? Eu estou mostrando afinal a minha cara a primeira vez por aqui. Em parte, isso é para antecipar o que vem nos próximos dias. Para quem acompanha o canal aqui há mais tempo, ou pelo menos há alguns dias, e outros canais de linguística aqui do Brasil, já deve ter visto que daqui a alguns dias vai rolar uma live lá no canal do Glossonauta comigo e outros produtores de conteúdo de linguística do YouTube brasileiro, né? Então, se vocês estiverem vendo esse vídeo antes do dia 9 de fevereiro de 2025, não percam a live desse domingo, hein? Se a data já tiver passado, fiquem de olho nos nossos canais, porque a gente vai postando cortes da live ao longo dos próximos dias. Enfim, a razão de estar fazendo esse vídeo é por causa de um comentário que eu recebi no canal faz alguns dias, pedindo para que eu fizesse um vídeo inteiro falando numa das minhas conlens, uma das minhas línguas construídas, né? E isso também me remete a outros comentários que eu já recebi de pessoas pedindo que eu começasse um curso ensinando as minhas conlens aqui no canal. Mas então, o que eu posso dizer é que isso é impossível, as duas coisas. É impossível fazer um vídeo inteiro falando numa das minhas conlens e também é impossível eu fazer um curso ensinando uma delas por aqui. Afinal de contas, para que eu vou fazer isso? Primeiro, por que vocês gostariam de ter um curso para aprender uma conlen minha? Eu não consigo entender por que vocês teriam interesse nisso, entende? E também é impossível eu fazer um vídeo inteiro numa conlen porque simplesmente nenhuma conlen minha está desenvolvida suficientemente para isso e também porque eu obviamente não sou fluente em nenhuma delas. E mesmo que ela estivesse desenvolvida suficientemente, digamos, com vocabulário completo e a gramática totalmente desenvolvida que me permitisse expressar qualquer ideia, qualquer coisa que eu quisesse, eu ainda não seria fluente nela, porque eu criei a língua, mas eu não uso a língua no dia a dia, né? Eu não sei falar nenhuma conlen minha. Então a ideia aqui é essa, você não precisa falar a sua conlen. Porque afinal de contas, para que você vai querer falar uma conlen? Para isso a gente precisa pensar, né, quais são os objetivos que a gente tem com uma conlen que a gente cria, ou qualquer outra, que outra pessoa criou. Por exemplo, se essa conlen criada for uma língua auxiliar, né, como é o caso, por exemplo, do Esperanto, ou outras línguas já criadas com o propósito de serem línguas auxiliares, né, existem umas quantas por aí. Nesse caso faz sentido, é claro, a gente aprender a falar essas línguas, se tornar fluente nelas, porque o objetivo delas é justamente para a comunicação humana, né? Para que a pessoa se comunique entre si, digamos, como uma língua neutra, para uma comunicação internacional e tal, todas essas coisas. Eu já dei a minha opinião aqui sobre isso, tanto sobre a ideia de línguas auxiliares, quanto de línguas oficiais em geral. Tenho vídeos falando sobre isso, porque eu acho que as próprias línguas oficiais são um problema. E também porque as línguas auxiliares, então, acabam entrando no mesmo balaio, né? Porque elas são línguas, muitas vezes, artificiais, como é o caso do Esperanto, e outras, mas que têm o objetivo de funcionarem como uma língua oficial, funciona geralmente, né? Como uma língua que as pessoas usem de forma, em algum contexto específico para comunicação, né? Então, já tenho meu vídeo falando do Esperanto, um outro muito mais antigo falando sobre línguas auxiliares, línguas oficiais e porque eu acho que elas são um problema. Então vocês podem ver esses vídeos para ver mais minha opinião sobre isso. Então, mas de qualquer forma, se a sua conlen ou alguma outra que você conheça e que esteja estudando tiver esse objetivo de ser uma língua auxiliar, tudo bem. Nesse caso, faz sentido aprender a falar a língua, né? É necessário que as pessoas aprendam a falar a língua para que ela atinja o objetivo dela. Então, esse é um caso em que uma conlen deveria conseguir ser falada de forma fluente, que se pudesse expressar nela qualquer ideia. Não é o caso das minhas conlens. O segundo caso são conlens que são línguas pessoais, né? Línguas que você criou para você mesmo, ou para um grupo de amigos, ou sua família, ou qualquer coisa do tipo. E que geralmente então vão ter mais um propósito de ser usada por um grupo pequeno para comunicação entre eles também. Então, novamente, é uma língua que vai ser usada para comunicação entre falantes reais, no mundo real, seja qual for o propósito que ela tenha. Pode ser provavelmente para poder se comunicar sem que as pessoas saibam do que você está falando e essas coisas. Então, nesse caso sim, obviamente, ela também vai ter que ser possível de ser falada, né? Mas, de novo, não é o caso das minhas conlens. Eu não crio elas para serem línguas pessoais, para que eu use, sei lá, para escrever algum diário ou para conversar com
parentes, amigos, pessoas de algum grupo, não. Então, também não se encaixa nisso. As minhas conlings foram criadas pro terceiro objetivo que geralmente se cria uma conlang, que eu acho que é o mais comum de conlangs serem criadas, pelo menos desde Tolkien em diante, que é para conlangs que são criadas para serem usadas como línguas de algum povo fictício num cenário de ficção, né? Então, por exemplo, Tolkien tem as línguas élficas, né? Quenya, Sindarin. Existem outras mais recentes também, conhecidas como Klingon de Star Trek, o Dothraki, o Valyriano da série Game of Thrones, Na'vi do filme Avatar e várias outras, né? Então, as minhas conlangs entram nesse grupo porque elas foram criadas para isso, para serem línguas usadas por povos fictícios em cenários de ficção e em histórias que eu escrevo. E línguas criadas com esse propósito, elas dificilmente vão ser línguas completas. Afinal, elas estão sendo criadas para ser usadas dentro de uma história, então elas vão aparecer em contextos bem pontuais, específicos, dentro do livro que está sendo escrito ou no filme que elas vão aparecer. Então, basicamente, o que você vai precisar é ter uma ideia, uma boa base gramatical de como a língua funciona, para que, à medida que for necessário que ela seja usada, que a gente consiga desenvolver as frases, expressões que vão ser usadas de forma consistente. E, é claro, o vocabulário que vai ser usado nesses momentos específicos, que vai ser um vocabulário muito limitado, né? Provavelmente algumas palavras vão aparecer muitas vezes, vão aparecer expressões frequentes, como, por exemplo, Valar Morghulis, do Game of Thrones, né? Enquanto muitas outras palavras, às vezes, palavras as mais básicas, nunca vão ser desenvolvidas porque nunca vai existir um contexto em que elas vão ser usadas dentro dos momentos nesse universo ficcional em que a língua é expressada na escrita ou no cinema, por exemplo, né? Então, esse é o meu caso. Eu não tenho um vocabulário completo, tá longíssimo disso, de todas as minhas conlangs. Provavelmente elas nunca vão ser completas o suficiente para poder se expressar qualquer coisa nelas, porque o objetivo não é esse. Elas vão aparecer sendo usadas aqui e acolá, algumas frases, às vezes, quem sabe, um pequeno discurso ou algo assim. Nessas línguas, um pequeno diálogo, mas nada mais do que isso. Então, o mais provável é que a maior parte do vocabulário que exista nas minhas conlangs e qualquer outra do tipo vai ser aquele vocabulário que vai ser necessário nos momentos em que ela é usada. É claro que muitas vezes um vocabulário básico do básico acaba sendo desenvolvido pelos criadores dessas línguas, né? Por exemplo, o David J. Peterson, que criou as línguas de Game of Thrones, né? E várias outras línguas ficcionais já também, como por exemplo o Trigad's Slang da série The 100. Ele criou, né, dicionários nessas línguas com uma quantidade razoável de termos que permitem que se consiga se expressar pelo menos ideias mais simples e algumas mais específicas da cultura em questão, mas mesmo assim, provavelmente não a ponto de que se possa, por exemplo, traduzir um livro inteiro para essas conlangs, ou ter uma conversa inteira nelas. E de qualquer forma, mesmo que fosse possível que ela fosse tão completa a ponto de permitir que tudo isso seja expresso, chega o próximo ponto, que é precisar encontrar pessoas que se interessem por aprender essa língua para se tornarem falantes dela, né? O que dificilmente vai ser o caso, a não ser que você seja um geek daqueles mais fanáticos que vai aprender a falar Klingon para participar de encontros de Star Trek e conversar com outros fãs que também aprenderam a falar, que não é muito diferente do que o Esperanto é, né? Basicamente uma grande fanbase de malucos que falam essa língua. Enfim. Então o caso é que isso é muito tempo gasto, muita energia gasta numa coisa que não vai servir para muita coisa, né? O pouquíssimo tempo que eu tenho livre para poder me dedicar a estudar línguas, eu prefiro me dedicar para estudar línguas naturais que existam no mundo real, onde existe uma comunidade de falantes, que tem uma cultura associada e tal, e onde eu possa realmente tenha alguma utilidade para o uso no dia a dia, entende? Por exemplo, eu estou muito mais interessado em estudar línguas indígenas, americanas ou línguas africanas, ou aprimorar outras línguas que eu já tenho algum conhecimento, né, como japonês, coreano, por exemplo, do que ficar gastando meu tempo tentando me tornar fluente em Sauroland, que eu não vou usar com ninguém. Então, basicamente é isso, né? Um videozinho simples, mas é só para dar
minha perspectiva da coisa. Então a conclusão é de que não esperem um vídeo meu falando inteiro numa online minha, isso não vai acontecer nunca, realmente, infelizmente, para quem esperava isso, e também não esperem cursos ensinando as minhas callings, isso também muito provavelmente nunca vai acontecer. Quem sabe, sei lá, daqui a 20 anos, se um dia eu chegar a publicar as minhas histórias e elas ficarem famosas, o que eu acho pouco provável, e exista, sei lá, um grupo de pessoas interessadas, eu possa tentar lançar alguma coisa assim, mas isso realmente não está nos planos no momento. Então é isso, esse vídeo foi num formato um pouco diferente dos vídeos de costume do canal. Comentem se vocês gostaram, se vocês querem ver mais vídeos desse estilo futuramente, quem sabe podem aparecer mais. Mas os vídeos no outro formato vão continuar sendo os mais comuns, pelo menos por enquanto. Então é isso, e não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo, deixar os comentários aí embaixo. E é claro, vocês sempre podem apoiar o canal também, né? Podem fazer isso se tornando um membro aqui no YouTube, um apoiador pelo Apoia-se. Nesses 2 pontos vocês têm benefícios, se tornando apoiadores, né? Que vão ser então apoiadores regulares, né? Vocês vão ter direito a participar de grupos de WhatsApp comigo, ou acesso a conteúdo exclusivo, principalmente material que eu uso para a produção dos meus vídeos, material didático no caso, né? Mas vocês também podem fazer uma doação espontânea, se for o caso, através de Pix ou fazendo um valeu demais aqui. Mas é claro, existem essas formas de ajudar de graça, com engajamento aqui no YouTube também, compartilhando vídeos, se inscrevendo, curtindo, deixando comentário. E é isso. E não percam a live no domingo, hein? Até mais!